O estudo a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Lições para a Escola Bíblica Dominical, no terceiro trimestre do ano de 2018. Lição essa para as classes de jovens e adultos da Escola Bíblica Dominical. O tema deste trimestre é a primeira carta aos Coríntios, ou a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, cidade da Acaia, na Grécia, perto de Atenas, a capital. A lição atual de hoje é a lição de número 5, e com o título Injustiça e Abuso da Liberdade Cristã. A leitura bíblica está no capítulo 6, este que é o texto que vamos estar estudando, desde o seu primeiro verso até o último, mas colocando como leitura bíblica em classe, conforme o nosso costume, dos versos 9 a 12. Versos esses que temos aí citados e que no texto bíblico deixamos para fazer a leitura oportunamente no desenvolvimento da própria lição, porque isso voltará em sequência. Passando para o texto áureo, o verso escolhido neste capítulo 6 é o verso de número 9, quando diz, salienta e coloca de uma forma bem forte a palavra que é: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Dentro dessa lição, cujo título é Injustiça e Abuso da Liberdade Cristã. Passando o nosso esboço dentro do nosso padrão envolve, além da introdução, a conclusão, um desenvolvimento em 3 tópicos que agora são assim apresentados. Primeiro, a injustiça de irmãos contra irmãos, verso 1 até o verso 8. A repreensão a toda forma de injustiça, verso 9 até ao verso 11. E o terceiro tópico, o abuso da liberdade cristã. Isso, verso 12 ao verso 20. Passando então a nossa lição, e sempre para os professores aqui reunidos, professor da Escola Bíblica Dominical, apresentamos ou colocamos nosso estudo, a nossa palavra, dentro do material distribuído para as classes. Assim, introdução:
Resumindo, temos o seguinte assunto: na sequência da repreensão à falta dos coríntios em admitir na comunhão da igreja uma pessoa de conduta moral reprovável, o apóstolo Paulo passa a consideração de outros erros graves que se cometiam naquele meio, em um senso de justiça egoísta e em nome de uma liberdade que nada mais era que servidão às paixões carnais. Esses irmãos pecavam contra a verdadeira justiça e liberdade cristã. Considerando nossa lição de número 4, tratou no capítulo 5, em que Paulo censura, argumenta e orienta fortemente quanto à necessidade de uma exclusão de alguém que pecou de uma forma muito terrível no seio da igreja, e a igreja não teve isso como algo para ser disciplinado, acomodou-se, conviveu com a situação. E Paulo reprova grandemente no capítulo 5. Mas o capítulo 6 é uma sequência de mais coisas injustas que são apresentadas e uma certa ideia de liberdade para fazer o que bem quiser, esquecendo de que somos chamados para uma servidão a Cristo. E Paulo censura uma coisa e outra: a injustiça entre irmãos e o comportamento reprovável. Mas continuemos e vamos salientar, detalhar tudo isso no desenvolvimento da nossa lição, sendo que o primeiro tópico que temos para o desenvolvimento da lição é, do verso 1 ao verso 8, o título: A injustiça de irmãos contra irmãos. Passando ao texto bíblico do capítulo 6 em questão, é o verso 1 até ao verso 8. Versos esses que nós lemos agora. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja, para vos envergonhar, o digo: não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isso perante os infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos sabeis, ou fazeis a injustiça, e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Muito bem, aí está a colocação para nós destes versos. O texto em si já fala claramente, irmãos, mas colocando e dando sequência ao nosso estudo, com apoio do material que será distribuído nas classes, num primeiro parágrafo consideremos o texto que agora resumimos. A questão de que Paulo agora trata em sua epístola, sua carta, é oportuno. No caso do incestuoso que precisava ser excluído da comunhão, ele havia
apelado à autoridade que o Senhor havia conferido à igreja para julgar as causas que surgissem no meio dela. Não julgais vós os que estão dentro. E aqui está autoridade ampliada nos termos de que os santos hão de julgar o mundo e até os anjos. À luz do que já temos estudado, podemos dizer que a igreja do Senhor Jesus está em uma posição muito elevada em relação a toda a criação, e que a sabedoria e justiça manifestada nos fiéis servirão de critério para naquele dia condenar todos quantos se conformarem ou não se conformarem ao mesmo padrão, ao padrão de Deus, podemos assim estar colocando. Então observe, começa Paulo trazendo esta colocação, repetindo capítulo 5, um caso de comportamento, vamos dizer assim, condenável, impróprio, um incesto cometido, e a igreja convivia com aquilo sem nenhuma disciplina nem censura, e Paulo traz a correção disto. Mas aqui continua, e ele colocando que está havendo uma atuação injusta, e que não era cabível. Se a igreja, no capítulo 5, ele colocou que tem poder, autoridade de Deus para tratar as coisas entre os que são de dentro, também as coisas que poderiam ser de fora, porque para a igreja está estabelecido, e ela é soberana e há de julgar o mundo e até os anjos. Então, não era para sair coisas daqui entre irmãos para fora, para ser julgado por outros fora. Teria que ser aqui mesmo. Teria que haver sabedoria dentro da igreja, sábios para poderem resolver e orientar corretamente. Esta é a colocação que nós temos inicial, e assim possa desta forma. Agora, irmãos, só colocando assim um particular, com respeito ao julgar o mundo e julgar os anjos, não vão pensar que alguns, como alguns assim entendem, que nós vamos ser arrebatados, chegar lá no céu, vamos sentar em trono, chamar os anjos, Miguel, Gabriel e outros mais, vem cá que nós vamos fazer uma inspeção, uma auditoria celestial. Nada disso, irmãos. Nada disso. Tem gente que está crescendo e soberbecendo sobre os anjos, esquecendo que eles são santos, magníficos em poder, e já tem os anjos fiéis ao Senhor, esta forma de estarem com o Senhor, resistindo a toda a luta que houve lá nos lugares celestiais. Quando fala julgar os anjos, é aqueles que se afastaram. Vou colocar assim uma linguagem assim. Observe que Satanás, falando a Deus a respeito de Jó, diz assim: o Senhor deu para ele riqueza, assim ser fiel ao Senhor é fácil. Mas ele não era muito mais rico do que Jó? Então ele, nessa mesma colocação, tinha que ter sido fiel a Deus no céu. Então, na verdade, Jó, mantendo justiça, fidelidade a Deus, aceitando qualquer situação, ele condenou Satanás. Foi já um juízo. E não pense que é só no fim do mundo, lá sentado no trono, que vai chamar Satanás e os outros que foram infiéis lá no céu e analisar cada um e dar o voto de condenação ou qualquer coisa assim. A nossa ação aqui, em fidelidade a Deus, já estabelece o critério de julgamento dos anjos e do próprio mundo. Estão esquecendo daquela palavra que está escrita, né? Que no dia do juízo se levantará a rainha de Sabá e condenará essa geração, que os ninivitas do tempo de Jonas se levantarão no juízo e condenarão aquela geração. Então não precisa esperar aquele dia. Na verdade, o ato deles agora
em atenção da rainha de Sabá de ver e buscar conhecer Salomão, aí Jesus disse que ali estava quem era maior do que Salomão. Então a rainha de Sabá, indo encontrar Salomão para ouvir dele conselhos e etc., já condenou todos que desprezaram a palavra de Jesus naquele momento. Então precisamos entender direito isso. Agora, quanto aos anjos fiéis, estarão conosco e nós seremos iguais a eles. Está claro assim, irmãos? Precisamos colocar. Tem gente soberba demais, achando que vai colocar Gabriel e Miguel no banco lá e vamos analisar a vida deles, ver se eles foram fiéis mesmo. Calma aí, vai devagar. A gente muito presunçosa entre nós, irmãos. A gente ouve nas conversas por aí alguém se achando tal. Nada disso, né? Considerai-vos uns aos outros superiores a nós mesmos. E eles já estão se achando o máximo. Cuidado, cuidado. O sentido é: a nossa atitude diante do Evangelho aqui define a condenação dos outros lá. Se nós formos fiéis ao Senhor na condição que vivemos, estamos condenando os que não foram fiéis, vivendo a mesma existência e rejeitando as mesmas oportunidades que nós estamos tendo. Isso no céu ou na terra, é a mesma coisa. Ao ouvirmos o Evangelho e aceitarmos Jesus na condição natural que nós estamos definindo a condenação daqueles que no nosso tempo, vizinhos, parentes, amigos e colegas de trabalho, etc., estão ouvindo também, mas não aceitam. Para eles é condenação, para nós é indício de salvação. O nós aceitamos é salvação, e eles, na mesma condição, não aceitando, condenação. Nós definimos num padrão assim essa situação. Assim, continuando, passando a um tópico ou a um parágrafo seguinte, neste mesmo tópico, a injustiça de irmãos contra irmãos. Tópico 2, podemos estar lendo: contudo, os coríntios se esqueciam de que, sendo incumbidos por Deus com tão grande autoridade para julgar as coisas espirituais, poderiam muito bem julgar entre si mesmos as coisas mínimas, as coisas pertencentes a esta vida. A princípio, o problema não era um cristão apelar para os magistrados seculares, porque sua disputa era com o incrédulo, que não aceitaria o juízo da igreja. Mas apelar para os tribunais seculares para resolver uma disputa com outro cristão representava um duplo problema. O irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Primeiro, porque o juízo nesses tribunais era estabelecido por magistrados incrédulos, cujos critérios para tomar suas decisões se baseavam numa percepção natural da moral e justiça. E qualquer relacionamento entre cristãos, mesmo os mais mundanos e naturais, deve se pautar sobre a ética e sabedoria divinas. Então, consideremos isso que está sendo colocado. Se há, vamos dizer assim, um questionamento, uma disputa entre um crente e o incrédulo não aceita o conselho da igreja. Então tem as autoridades externas para tratar. Agora, entre irmãos na igreja, tem que ser tratado na igreja. É a palavra que diz, bem claro: vai ao teu irmão, conversa com ele, chama uma testemunha. Não te ouviu ainda, não ouviu mais uma testemunha? Apresenta o caso à igreja. Agora, tem gente que não aceita o conselho da igreja dentro da igreja. Aí a palavra diz: considera-o gentio. Aí é tratado noutra esfera, mas por desobediência e por desrespeito à autoridade que existe na igreja. Por isso que a palavra também na lei já dizia: se alguém não aceitar o juízo estabelecido entre os homens, está condenado. E isso dentro da casa de Deus, porque a palavra era: chama os anciãos e resolve. Se não acatar a palavra dos anciãos, então está condenado. Está claro isso? Ou a palavra considera o gentio e publicano.
Mas passando à frente no nosso assunto, um parágrafo terceiro da nossa lição avança ainda nos versos do texto que apresentamos, colocando: mas já era um problema o simples fato de alguém ou de haver entre os irmãos disputas que exigissem intervenção de um juiz, mesmo que de dentro da própria igreja. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demanda uns contra os outros. O egoísmo e a ambição natural do ser humano, que já se mostravam nas disputas e vanglórias dos coríntios, afloravam quando a questão envolvia aquilo que cada um considerava seu e de seu direito. E o que levava um crente ao erro de buscar a justiça secular era erro de outro crente praticar a injustiça, o dano contra o seu próprio irmão. Paulo argumenta da mais clara e básica regra cristã da humildade e sujeição de uns aos outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano, conforme ensinado e exemplificado pelo próprio Senhor Jesus? Então, se há questão entre dois, já está errado. Se alguém precisa apelar para a igreja resolver uma questão, está errado. É alguém cometendo injustiça contra alguém, ou alguém querendo, vamos dizer assim, defender algo como seu e não ter em conta, para termos tudo em comum, ou ninguém considerar propriamente seu alguma coisa, mas sendo de todos. Ou a palavra mais forte ainda: por que não sofreis antes o dano? Por que não sofreis antes a injustiça? Agora, voltando para Jesus, qual foi o exemplo de Jesus? Quem foi mais injustiçado? Jesus. E a palavra diz que ele foi como um cordeiro ou uma ovelha muda ao matador, sendo injustiçado, sofreu tudo aquilo. Temos nosso suporte para isso hoje? Então, portanto, vamos estar entendendo. Se nós não atentarmos propriamente para o que é nosso, mas o que é de todos ou do outro, aí cada um fica no seu limite. Há um respeito mútuo e nunca haverá contenda. Por isso, consideremos algum texto da Sagrada Escritura que acrescentamos a estas palavras. Em Mateus capítulo 5, verso 38 a 41, temos a palavra que diz: ouviste que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas Jesus continua: eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Então esse é o ensino de Jesus. Ou seja, não ter em conta como seu nem aquilo que é próprio seu. É sofrer a injustiça, é sofrer o dano, sabendo que nada disso importa. O que temos recebido de Deus na salvação e na vida eterna futura, meu Deus, excede demais qualquer coisa que pudéssemos perder neste mundo. E a palavra de Filipenses capítulo 2, versos 3 e 4, quando diz: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Aí, estabelecido o limite, meu e do outro. Do outro, ele tem o seu direito, e com isso haverá respeito mútuo. Contendas são evitadas. É cada um saber precisamente
o seu limite. E mesmo assim, considerando o outro superior e considerando nada propriamente seu, não dando importância a este aspecto do que é meu ou meu direito. Muito bem, colocadas essas primeiras palavras dentro desses primeiros versos de 1 a 8, passamos então para o tópico seguinte: repreensão a toda forma de injustiça. Já são os versos 9 e 11 do capítulo 6 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Versos esses que leio neste momento e que dizem: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Quantos tinham a vida totalmente errada antes, mas em Cristo Jesus receberam o perdão e também a graça para andarem numa vida totalmente diferente. Muito bem, e o nosso primeiro parágrafo desse tópico, repreensão a toda forma de injustiça, coloca isso retirado do nosso material de classe, a propósito da injustiça que vinha sendo cometida entre os coríntios, de irmão contra irmão. O apóstolo alerta sobre a gravidade do seu pecado, a partir do fato de que a sua chamada em Cristo pelo Evangelho representava exatamente uma conversão da injustiça para a justiça e santificação. Qualquer forma de injustiça é incompatível com o reino de Deus, do qual eles haviam sido feitos herdeiros. Não erreis é uma forma de Paulo chamar a atenção deles para a sua conduta atual, que não condizia com seu chamado, mas com as injustiças que cometiam antes de conhecerem a Cristo Jesus. Então a vida, vindo para Jesus, deveria ser totalmente transformada. Se vivia no mundo, e no mundo se pode fazer tanta coisa, mas para Deus tem um critério: justiça e santidade, pureza. Então tem que viver nesse patamar, ou seja, uma nova vida, ser um novo homem, e o velho homem desfeito com as suas cobiças, com as suas impurezas. É assim que Paulo está colocando, e continuando também, agora já no segundo parágrafo desse mesmo tópico, ele diz: de fato, alguns deles haviam sido devassos, idólatras, adúlteros, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, tanta coisa, típicos cidadãos de Corinto. Contudo, pela graça de Deus, pela lavagem, justificação e santificação que há na cruz de Cristo, aplicada na vida do homem pelo poder do Espírito de Deus, todas essas injustiças haviam sido devida e eficazmente removidas da conta dos coríntios perante Deus, e eles haviam sido habilitados a conduzir de um modo digno do Evangelho. A forma de vida antiga ficou para trás, e agora uma nova forma de vida. Relembro outra vez a colocação que temos na lei, na palavra que está em Levítico, capítulo 18, 19 e 20, por exemplo, Deus afirmando categoricamente para o povo de Israel no passado: não vivais mais conforme aquele costume que vocês tinham na terra do Egito, de onde eu vos tirei.
Então, se tinha uma forma de vida que podia ser entendida como certa ou comum, agora não pode andar conforme aquela forma de vida, tem que ser segundo os mandamentos e estatutos de Deus. E vamos vivendo num novo mundo. Agora estaremos na Canaã dos cananeus. Entretanto, não poderemos viver conforme o costume dos povos no meio do qual habitamos. Tem que ser segundo os mandamentos de Deus. Então, nem uma forma antiga, nem uma forma outra qualquer, mas tão somente nos princípios de Deus. Essa é a norma. E Deus, nesse capítulo de Levítico, nesses capítulos, continuamente diz: eu sou o Senhor, sereis santo, porque o Senhor vosso Deus, eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então isso preenche esse tópico 2, quando diz: repreensão a toda forma de injustiça ou forma incorreta de viver, diferente daquilo que é estabelecido por Deus. Mas é comum, todo mundo pode, todo mundo faz. Nós não temos essa palavra. É o que está escrito, como está escrito, o que Deus quer, o que Deus permite, o que Deus proíbe, e pronto. Aí estão colocados os trilhos para a vida do cristão. E muitos hoje em dia estão andando no trilho do mundo. Mas todo mundo faz. Mas todo mundo faz. Mas a nós cabe andar no trilho que é de Deus e não o outro. Isso que precisamos compreendermos. E a igreja está ficando mundana muitas vezes por causa disso. Mas agora é comum, agora pode. A lei mudou, a lei dos homens. A de Deus não muda, nunca mudou. Nem um tio cai por terra. Passa céu, passa terra, passa governos, passa impérios, passa o mundo, mas a palavra de Deus permanece. Nem um tio, nenhuma letra vai ser alterada. É o que nós precisamos estar atentos. Continuando e passando já ao nosso terceiro tópico, o abuso da liberdade cristã. Aí o verso 12 a 20. E o nosso assunto vai falar de muitos acharem que são livres, porque Jesus os libertou. Vamos conversar devagarzinho. Assim, o texto bíblico em Coríntios capítulo 6, verso 12 em diante, coloca para nós desta forma: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membro de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, diz, dois numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço? Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O texto em si já claro também, nem precisaria escrever se eu falasse muito neste assunto. Mas, entretanto, dentro do nosso material de classe, consideremos o primeiro parágrafo nesse tópico: o abuso da liberdade cristã.
E voltamos ao assunto. Muitos se dizendo livres. Jesus me libertou. Vamos entender isto. Lendo o nosso parágrafo, assim está escrito: embora pareça tratar de um novo assunto, Paulo prossegue descrevendo e aplicando a devida correção às injustiças que se cometiam entre os coríntios. Agora ele se volta para a imoralidade ou impureza sexual, tratando-se de forma mais ampla e abrangente do que fez com o caso isolado do capítulo anterior. Primeiro corrige a máxima: todas as coisas me são lícitas, possivelmente usada entre os coríntios para justificar a distorção da liberdade cristã. É verdade que, em relação às velhas superstições deste mundo e às sombras e figuras da antiga dispensação, nos alimentos, dias e coisas que não podiam ser manuseadas, estamos livres e não somos mais constrangidos a guardá-las. Mas ainda há coisas que não convêm, ou que podem dominar e escravizar aqueles que fazem mau uso delas. Muito bem, Paulo disse: todas as coisas me são lícitas. Ele tinha estrutura para falar isso, mas de tudo que poderia ser lícito, até no lícito ele restringia, mas nem todas convém. Então, do que era lícito, ele já reservava. Algumas coisas não convém. Não é pecado casar, por exemplo. Paulo não casou. Por que não casou? Porque ele tinha em mente que tinha o compromisso de pregar o evangelho. Ele e Barnabé não casaram para se estarem livres, para se movimentarem e evangelizar o mundo. Agora imagine se Paulo fosse casado e tivesse que voltar para casa a cada 15 dias pelo menos. Ele não fazia aquelas travessias de mar que levava muito mais do que isso. Então, em vez de ficar preso num lar com família, vou sair para o evangelho, pregar o evangelho para o mundo. Então, lícito, mais do que normal para todos os seres humanos, um casamento, ele já deixou. Agora, e outras práticas? Um pouquinho de vinho não tem importância. Tá bom, um pouquinho de vinho não tem importância, mas Paulo poderia dizer: não convém, nem isso. E outras colocações mais que a gente poderia estar fazendo. Então Paulo sabia de tudo que era lícito, mas nem tudo vou usar. Tem que haver restrições por propósitos maiores. Agora, tem gente que toma a palavra e distorce um pouco. Sou livre, Jesus me libertou. Não obedeço mais a pastor, não aceito conselho de ninguém, agora é eu e Jesus. O que Jesus mandar eu faço, esquecendo de que somos um corpo, e um corpo tem muitos membros, e cada parte do corpo depende dos outros, é um equilíbrio entre todos. Só nisso aí já está errado. Ele se faz independente, é ele e Deus, e mais ninguém. Na verdade não é assim, é nós membros de um corpo, e corpo ligado a Cristo, que é a cabeça. Precisamos entender esses particulares. Mas vamos abrir em Efésios, por exemplo, e ver uma palavra que ali temos, colocado por Paulo mesmo, quando ele diz no verso 7 desse capítulo 4: mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. O que está escrito aqui? Verso 8: subindo ao céu, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Irmãos, Deus de fato libertou Israel do cativeiro do Egito, mas levou o povo cativo a si. Isso nós precisamos entender. Então nós não somos livres, nós não temos liberdade. Somos servos. O Senhor é Cristo.
Ele nos livrou sim do pecado, das trevas, da morte e tanta coisa. Ele nos libertou, mas nos colocou preso a Ele. Somos cativos. E aos servos, os componentes desse cativeiro novo, Ele deu dons, tarefas, missões. É isso que é a palavra. Então todos nós estamos presos. Presos a quem? A Cristo. Mas ao mesmo tempo presos uns aos outros. Isso que nós precisamos compreender. Não há liberdade total. Ninguém aqui pode fazer o que quer. Ele tem que estar em equilíbrio com os outros. Se houver esse equilíbrio, vive-se em paz. Essa é a realidade que precisamos entender dessa tal liberdade. Mas pode estar à vontade, estão livres mesmo do pecado, da morte, das trevas. O pecado não tem domínio sobre nós. Somos livres disso, mas somos presos do Senhor, escravos do Senhor. E perdoe falar, mas somos servos uns dos outros. Assim como há compromisso no casamento entre os cônjuges e dos pais com seus filhos para com seus pais, e continua, dos jovens para com mais idosos, e vai em frente, ou de todos para com aqueles que são constituídos em autoridade. Então existe dependência sempre, e é necessário submissão para os que estão em submissão e os que estão na autoridade de fazer isso como prestando serviço e não como tendo poder por si mesmo. Continuando, dentro desse particular, um segundo parágrafo temos nesse tópico terceiro, o abuso da liberdade cristã. A palavra que aqui está colocada, podemos notar como era baixo o nível moral dos tempos de Paulo, pela maneira incisiva como os apóstolos precisaram tratar as questões do primeiro concílio, ou no primeiro concílio da igreja, em Jerusalém, onde foi expressamente proibida a fornicação, por ser prática indiferente para os gentios. Em Corinto, Paulo tem que lidar com o abuso da liberdade cristã, como se a fornicação fosse algo tão natural ao corpo como os alimentos ao estômago. Por isso, em segundo lugar, o apóstolo considera a importância do nosso corpo e do destino glorioso que Deus lhe reservou, expressão da nossa comunhão e vida com Deus. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Essa palavra está em Atos capítulo 15, quando há uma primeira reunião dos apóstolos vivos lá em Jerusalém, e vão tratar a respeito dos gentios, dos seus costumes que eram os mais diferentes que possa imaginar, tão diferentes daquela restrição, daquele padrão rigoroso dos judeus ou israelitas, lavar as mãos, e isso, aquilo outro, tanta coisa, né? Que a palavra coloca para nós, mostrando que em alguns casos houve exagero e passou a ser mais tradição dos homens do que mandamento de Deus. E a palavra termina dizendo que não se cobre dos gentios nada além de que se abstenham da fornicação, prostituição, do que é sufocado, do sangue e da idolatria. Que resumo, né? De um monte de ordens, mandamentos, cuidados, rituais da lei, resumiu em 4 ou 5 expressões simples. Muito bem, mas observem fornicação. No tempo passado isso era comum, não tinha cartório para registrar casamento de ninguém com ninguém, então ninguém sabia quem casou com quem. Perdoa dizer assim, mas não havia controle. E pelo que também havia o quê?
muitas cartas de, não seria divórcio, mas seria outra colocação bíblica, né? De separação. Dele, carta de divórcio. Havia que ele era comum, mas injustiça, porque a lei não previa isso. A justiça de Deus determinava: unidos até que tão somente a morte os separe. Mas isso era comum. Idolatria era comum, tanta coisa era comum. E agora a palavra vem e corta. E a prostituição tão comum é determinada agora como algo que tem que ser pregado, insistido na igreja para não haver. Assim como não se pode idolatria, também não se pode fornicação. Assim também não pode comer sangue. Pronto. E eu não tenho dúvida, se esse mandamento do sangue é levado a sério no cristianismo hoje. Parece que o pessoal não lê Bíblia e acha que não faz importância e não entende a razão porque é proibido, porque a proibição continua nessa dispensação da graça conforme é chamado. Mas vamos entender bem: se para o estômago é o alimento e o alimento para o estômago, essa coisa passa. Agora o corpo não é para fazer qualquer coisa que queira, o corpo é para o Senhor. Então tem que estar vivendo para o Senhor, como o Senhor atende ao corpo, a nós, corpo de Cristo, a igreja, de uma forma geral, e a cabeça, na verdade, cuida de cada parte, cada órgão e cada célula. Há um compromisso mútuo entre o corpo e as suas partes, cada célula, e o Senhor para com todo o corpo. Muito bem. Assim, continuando, passando a um segundo ou terceiro parágrafo, temos ainda a colocação dentro do nosso material de classe, nesse tópico 3, o abuso da liberdade cristã, o que falamos agora. O pecado da fornicação torna-se particularmente grave, pois é um atentado direto contra o corpo, que já não é mais nosso, mas de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Não, por certo. Embora todo pecado seja cometido através do corpo, e muitos sejam prejudiciais para a própria integridade física, como a glutonaria, a embriaguez, a fornicação é um pecado no qual o corpo é entregue a outro, que não o Senhor. Porque serão, disse, dois numa só carne. E isto é uma afronta à comunhão e unidade que há entre o cristão em seu espírito e o Senhor. É tirar de Deus o que lhe pertence e pelo que ele pagou bom preço e entregar a outro. Reforçando, ele usa a comparação já empregada anteriormente, dizendo que não apenas a igreja, de um modo geral, mas cada um de nós em nosso corpo somos templos do Espírito Santo. Aí está essa colocação feita. E aqui envolve desde o casamento, né, irmãos? Quando alguém entre nós namora e casa com incrédulo, já está contaminando o corpo. Está entendido? Que nós chamamos de jugo desigual. Tem muitos jovens que não atentam para isso, mas ele foi chamado à santidade. O corpo dele é templo do Espírito Santo e vai fazer um corpo com alguém que é templo do diabo. Então nele mesmo já está contaminado no casamento que parece ser legítimo. Não é legítimo, para Deus já atrapalhou, já contaminou o ser. E quer levar para Deus. Não, lá na igreja ele vai se converter. Não vai nada. Se não houver uma atuação de Deus, não existe. Então o jugo desigual é algo sério. É alguém, moço ou moça, entregar o seu corpo para se unir ao outro que não pertence a Deus. Está havendo
um bloqueio para a atuação do Espírito de Deus. Portanto, jovens, desde cedo, evita namoro com descrente. Não fica nessa ideia de que vai dar certo, que depois se converte. E cuidado para esses que vêm de fora e se converte no seu namoro, porque na verdade está olhando é para você. Casou, tchau, a igreja e Cristo junto. Essa é a verdade que temos. E muitos não há tempo para isso, por mais que se fale. Já começa a vida do matrimônio errado e a vida toda. Um problema sério. Mas observem, por exemplo, uma palavra que temos em Romanos, capítulo 6, verso 12. Ainda voltando ao assunto dessa liberdade. A palavra no capítulo 6 de Romanos, verso 12, diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não sabeis vós que, é o verso 16, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Se nós cedemos a alguma coisa que seja imprópria aos olhos de Deus, é desobediência aos princípios de Deus, aos seus mandamentos, e conduz à morte. Mas se obedecemos, isso é para a justiça e depois vida eterna. Precisamos entender bem isto. Não somos livres, somos escravos, ou de Jesus para a vida eterna, ou das nossas paixões e vontades. Aí é morte. A palavra não tem dois termos, não tem um paraísozinho intermediário, nem um purgatório. É sim ou não. É muito sério. E muitos ficam como que tateando para ver. Deixa eu ficar um pouquinho lá, um pouquinho cá, e na última hora, quando a trombeta soa, eu tiro o pé de lá. Não dá tempo. Às vezes a trombeta nem soa. É o ataque cardíaco que chega primeiro. Outras coisas acontecem primeiro. E já está sendo ceifado, porque não tem hora prevista para nada. Precisamos estar atentos a isto. Portanto, irmãos, dentro desse texto que estamos lendo, precisamos entender bem isso. O corpo é para o Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, vamos observar como é oportuna esta lição. Estamos vivendo um tempo que por novela, por filme, por não sei que lá mais, o sexo é a coisa mais natural. Assim como se diz, eu vou no shopping e lá eu vou comer, ou tomar, ou ir ao cinema, ou vou ver o que está na moda. Alguns estão usando o corpo também. Em vez de ser, vou comer uma pizza ou vou tomar um sorvete, não, hoje eu vou ter um encontro. Como se o sexo fosse coisa natural, que se decide. Hoje. Como se fosse comer pipoca, comer pizza, ir a um restaurante para um cardápio especial. Nada disso, irmão. Nós estamos vivendo um tempo assim que está livre a sexualidade. E isso está penetrando na igreja. Ou porque se isso é natural lá, alguns estão se deixando influenciar pelo aspecto de ficar, ter um encontro. Não tem isso não. O corpo é para o Senhor e não é para fazer um novo corpo na prostituição. É errado, errado, errado. Se para eles é normal, está demais espalhado isso, Deus diz: impróprio, impuro, e haverá condenação. Os fornicários, os que se prostituem, não herdarão o reino de Deus.
Ponto. Não tem como mudar isso. Observe esses filmes, essas novelas, essas coisas. Melhor, nem observe, acreditem. Mas lá tudo é livre, faz o que quer e no final dá tudo certo. Não dá certo nada não. Casamento une dois para serem um só corpo, e tão somente a morte tem poder de separação. E vivemos um tempo de terror. E eu sei de instituição religiosa cristã que já liberou. Não, o sexo fica livre. Se fez o voto de casamento, aí fica firme. Fora do voto de casamento, fica à vontade. Está errado. A cada união se forma um novo corpo, e não em Deus. Aí a iniquidade se multiplica. Se alguém se separa e casa de novo, é adultério. Se alguém casa com aquela que foi dispensada pelo marido, adultera também. Na primeira, na segunda, na terceira e na quarta vez. Não tem essa forma de ajustar o mundo. Ah não, a lei decretou que agora eu sou solteiro. E depois de novo, negativo. Nenhuma vez. Então somente a morte pode separar o casal. O compromisso existe sempre. E se não é casado, como solteiro, a sexualidade é para se reservar para o casamento. O corpo pertence a Deus. Fomos comprados por um bom preço. Estamos usando algo que não é nosso para um uso indevido e não para aquele que tem direito sobre ele. Isso que precisamos entender, é sério. Jesus é dono do nosso corpo e da nossa vida, e deve ser dono dos nossos pensamentos e vontades. Que Deus fale isso mais forte no coração, na vida de muitos, porque o mundo está entrando facilmente na igreja por causa dessa multidão de normalidades entre os homens no mundo. Mas na igreja não, andaremos segundo os mandamentos e estatutos do Senhor nosso Deus. É Deus quem fala isso. Eu sou o Senhor. Continuando ainda, agora a nossa conclusão, depois de vermos tantas coisas, podemos estar colocando ainda: Deus nos chamou para a justiça e santificação. Pela graça de nosso Senhor Jesus, fomos purificados de todas as injustiças e impurezas que cometemos no passado, para vivermos agora uma vida digna do Evangelho. Como alertou o apóstolo Paulo, não erremos, confundindo a liberdade que há em Cristo com a libertinagem em que muitos crentes têm incorrido. Quaisquer que sejam as desculpas e justificativas apresentadas para esses abusos, a lei evangélica, a lei do Evangelho permanece, de que os injustos ou impuros não herdarão o reino de Deus. Esta é a colocação firme, irmãos. Precisamos atentar. Injustiça e abuso da liberdade, ou na verdade é deixar a servidão a Cristo e viver de qualquer forma. Isso se chama infidelidade a Deus, e Tiago mais gravemente diz: adultério, adúlteros. O amor ao mundo é inimizade contra Deus. Tiago é mais forte na palavra. Assim, concluindo, lembremos que nós temos desenvolvido essa lição número 5, injustiça e abuso da liberdade cristã, nos tópicos: 1. A injustiça de irmãos contra irmãos. 2. Repreensão a toda forma de injustiça. E 3. O abuso da liberdade cristã. E o nosso texto áureo frisa, destaca, coloca: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Outra colocação poderia ser feita, mas agora não é o texto bíblico precisamente.
Não sabeis que os injustos ou impuros não hão de herdar o reino de Deus? Toda forma de pecado é injustiça contra Deus. E dentro do que nós falamos, destacamos fornicação, que é o texto mais longo que Paulo aqui coloca. Fornicação é injustiça contra Deus, porque é usar uma propriedade dele para o nosso deleite, para a nossa vontade, e não para aquilo para o que Deus está reservando. Templo, morada do seu Espírito. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.